O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. No Brasil, apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno a alimentos. O Brasil deixou o mapa da fome em 2014. Menos de uma década depois, o problema de quem encontra dificuldade para comer volta a atingir milhares de pessoas. Quem denunciou a existência da fome e apontou as causas políticas, concretas e sociais dela foi um brasileiro, o médico e geógrafo pernambucano Josué de Castro. A tese dele sobre este mal que assolava o mundo foi revolucionária. Ele colocou no mapa as regiões que viviam de fato em condições de fome e, diante disso, ofereceu soluções políticas para o problema. Por isso, ele foi silenciado pela ditadura militar de 1964. Futuro interrompido. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. A primeira vez que Josué de Castro apontou a fome como um problema social foi numa fábrica no Recife. Ele havia sido contratado para averiguar os motivos da suposta improdutividade dos funcionários. A resposta dele foi surpreendente. E ele fez um estudo e concluiu que era impossível aumentar a produtividade dos operários, porque o problema deles era a fome. Não havia possibilidade. E ele falou isso para os diretores, que ele era médico, não era diretor da empresa, então ele não tinha solução para o problema. Formado em medicina, Josué se destacou pelo trabalho com a nutrição ao longo dos anos 30 e 40. Foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas para elaborar um inquérito social, cujos dados embasariam a política do salário mínimo. Nesta experiência, ele se debruçou sobre os casos de fome. Até que em 46, ele publicou a Geografia da Fome. Então a Geografia da Fome divide o Brasil em áreas geográficas, mas segundo critérios que ele estabeleceu, não critérios oficiais. Divide em áreas geográficas em que ele aponta as áreas em que há fome aguda, as áreas onde há fome crônica, áreas em que há insuficiência alimentar e assim por diante. O livro Geografia da Fome representou na época uma importante inovação nas teorias sociais e políticas do Brasil. Porque se falava muito em fome, tem fome aqui, tem fome acolá, mas ninguém via onde era. E ele aponta onde é aqui. Isso que é muito inovador na obra dele. A culpa era do clima, a culpa era do solo, a culpa, ou seja, não é a culpa não é de ninguém, é de Deus. Era isso que se dizia. Então eu creio que o Josué teve esses dois papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Ele diz, a história da humanidade é uma história de fome. E ele vai mostrar que então a fome sempre ficou escondida, as pessoas fingiam que o problema não existia, tá? E que só apareceu escandalosamente com o fim da Segunda Guerra, quando libertaram os campos de concentração e viram aquelas pessoas em estado catatônico, já de fome. O Nordeste que Josué estudava era marcado naquele período pelos problemas da seca. Havia fome, analfabetismo, desemprego, desnutrição infantil severa e baixa expectativa de vida. Essa tarefa é, em troca de trabalho, oferecer ao sertanejo vítima do tremendo cataclismo os meios de subsistência,
visando assim retê-lo na gleba que tanto quer. Nos anos 50, Josué assumiu cargos de relevância internacional. Foi um dos idealizadores do Braço das Nações Unidas, voltado para a alimentação e agricultura, a FAO. No Brasil, foi eleito deputado federal pelo PTB. Do parlamento, fez incisivas defesas da reforma agrária e denunciou o latifúndio como um dos maiores promotores da fome ao longo da história. Neste fronte, ele fez parcerias políticas com Francisco Julião, parlamentar pernambucano e integrante das Ligas Camponesas, que ganhou notoriedade pela radical defesa da reforma agrária. Por quê? Porque ele atuava no campo progressista, né? Daqueles que entendiam que os governos deviam atuar no sentido de favorecer os segmentos mais excluídos social e economicamente, né? E, sobretudo, aquele que tem fome. O José de Castro foi candidato, elegeu-se, né? E ele tinha essa questão da fome, ganhou notoriedade internacional. Seu nome integrava a primeira lista de cassações da ditadura. Tinha entre os companheiros de infortúnio o presidente João Goulart, o ex-presidente Jânio Quadros, Darcy Ribeiro, Francisco Julião, Gregório Bezerra. Com o golpe militar de 64, Josué de Castro se transformou no inimigo da pátria. Ele entrou na lista dos primeiros caçados, ao lado do presidente Jango e de autoridades como o governador Miguel Arraes. Perdeu o cargo de embaixador do Brasil e foi exilado para a França, onde lecionou geografia na Universidade de Vincennes, até a sua morte na década de 1970. O regime silenciou as ideias de Josué. A atuação de Josué de Castro era algo que incomodaria os militares. Ele permanecendo no Brasil, ele seria uma voz para denunciar políticas elitistas, excludentes, de manutenção do status quo, né? Do ponto de vista da elite e a permanência da fome. E a dependência da população esfomeada em relação aos governantes. Um brasileiro como ele nunca deveria ter sido punido, mas deveria ter sido premiado, porque se preocupava com uma coisa que era o Estado que tinha que se preocupar. Eu nunca soube nada de José de Castro, assim. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo José de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento Mangue e vi o quanto é importante a figura de José de Castro na história de Pernambuco. Apesar dos ataques feitos pela ditadura, as ideias de Josué de Castro guiaram as ações de combate à fome nos primeiros governos Lula e são referência até hoje para os movimentos populares. Ainda tem muita fome, tem muita miséria, tem muitos descasos. São pessoas que moram praticamente dentro da lama, não tem saneamento, não tem uma moradia digna. A gente vê que o problema da fome não é simplesmente um problema de falta de comida, porque tem. Você for nos supermercados, a produção, o agronegócio cada vez mais tendo maiores lucros, mas a gente vê a fome cada vez mais no Brasil, como no mundo. Hoje não é um problema, por exemplo, de tecnologia, de produção, para que esse alimento chegue nas pessoas, mas é um problema mais de organização, um problema político, de organização social, que cria uma barreira do alimento produzido para o povo passando fome.